Vamos à palavra de Deus, povo? Vamos abrir nossa Bíblia em João 15, a partir do versículo 1, começa a nossa leitura. João capítulo 15, o versículo que começamos é o versículo 1. Em nome de Jesus, João capítulo 15, versículo de número 1. Se você estiver sem Bíblia, do meu lado direito passa no monitor, quem está em casa pode acompanhar a leitura na tela. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, faz o que com ela? Tira. E limpa toda aquela que dá fruto. Por que tem que limpar, irmãos? Para que dê mais fruto. Vamos lá, vamos pegar o entendimento, vamos por partes. Jesus, ele chama a nossa atenção, ele faz uma analogia, nos ensinando sobre algo, um comparativo. Ele diz: eu sou a videira, a árvore. O Senhor Deus, o Pai, ele é o que, gente? O que ele faz? Leia, está na sua Bíblia aí. 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E vocês são quem? Nós. Somos as varas que estão ligadas, ou os galhos que estão ligados no Senhor Jesus. Logo ele diz: toda vara que está ligada em mim, essa sempre dá muito fruto. Ela produz. Eu comecei a estudar um pouquinho esse assunto. Eu vou dizer para você que eu fiquei bastante tempo, tem 2 dias que eu estou estudando isso aqui, e eu comecei a perceber por que Jesus faz essa analogia com uma árvore, com uma videira. Por que ele faz esse comparativo? Se o Senhor Jesus é a árvore, eu sou a vara, quer dizer, a árvore está bem tratada, e ela tem nutrientes para me fazer produzir. Amém, gente? Ele compara essa árvore sendo ele, e nós somos aqueles que estamos ligados nessa árvore, somos esses galhos. Então, há força vindo para mim, há força de Deus. Por exemplo, a árvore plantada na terra, ela recebe força do sol, da água e da terra, não é assim? Os nutrientes que fortalecem ela. O Senhor Jesus está bem afixado, ele está bem amoldado a essa terra, ele tem força para nos dar, força para que quando chegar até mim, essa palavra dele me dê condições para vencer quaisquer obstáculos e passar a produzir, passar então a dar frutos ao Senhor. Só que ele deixa claro uma coisa: olha, aqueles que estão comigo, que estão ligados, essas varas que estão ligadas em Deus, e não estão dando frutos, o que deve ser feito com elas? O que Jesus disse? Tem que cortar, tem que arrancar, tem que tirar, porque aquele galho, aquela vara que está ligada em Jesus e não está dando fruto, ela está ali atrapalhando quem quer gerar. Aí olha o que diz o versículo 2: tira-se então toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto. Quem é que vem limpar essa árvore, irmão? Quem que vem te colher os frutos? Versículo 1, a gente acabamos de ler. Eu sou a videira verdadeira, e Jesus e o Senhor disse que Deus é o lavrador, ele que vem colher os frutos. E quando a gente faz esse comparativo, a gente começa a perceber: puxa vida, será que eu estou gerando frutos? Será que eu estou frutificando de uma maneira que está agradando a Deus? Eu estou podendo entregar frutos ao meu Senhor? Aí a Bíblia fala: olha, se não está gerando, corta. Só que aí ele fala assim, e aquela que está produzindo, se deve tirar os frutos, para que ela continue produzir. Então eu consigo compreender que muitos de nós, quem já produziu bastante com Jesus? Já produziu? O primeiro fruto que você conseguiu gerar foi a tua própria vida em Cristo. Se você já aceitou Jesus, se você se quebrantou diante de Deus, o Senhor recebeu um fruto seu, diga amém. Só que nós temos que compreender que nós temos que continuar gerando frutos. Vamos pensar, por exemplo, na nossa família. Vamos fazer mais uma analogia dentro dessa analogia que Jesus também nos traz.
se eu alcancei a graça, a misericórdia, a salvação da parte de Deus, eu também tenho que lutar, no caso meu, no caso da minha família, eu tenho que lutar pela minha esposa, eu tenho que lutar pelos meus filhos, eu tenho que lutar pelos meus pais, eu tenho que lutar de maneira tal que eu sempre continue gerando frutos. Eu tenho que sempre continuar. E eu até gosto de comentar que, se o Senhor vem apanhar os frutos, depois, por exemplo, assim, depois que você se alimenta de uma maçã, você comeu aquela maçã, você já se saciou daquela maçã, você vai ter que esperar, no caso daquele que tem um pomar, vai ter que esperar essa macieira frutificar de novo. Ou seja, depois que eu já me saciei daquilo, eu não vou comer a mesma fruta de novo, eu vou ter que ter outro fruto para mim me alimentar. Assim bem como é a nossa vida com Deus. Se eu estou andando com Deus, vivendo só do que vivi no passado, eu não vou ter o que apresentar a Deus agora. E se eu não tenho o que apresentar, o que Deus faz? Ele corta. Então eu tenho que sempre ter frutos a entregar ao meu Deus. Diga: Jesus, me ajuda a frutificar. Quer dizer então que se eu estou ligado em Cristo, eu tenho que gerar, eu tenho que dar fruto, eu tenho que crescer, e isso de forma obrigatória. Eu tenho que gerar, porque eu estou ligado numa árvore boa. Quem é a árvore? É Jesus. E eu sei que Ele me dá força para gerar bons frutos, algo realmente valioso diante de Deus. Aí depois ele fala com clareza assim, ó, versículo de número 2 de novo, finalzinho dele: limpa toda aquela que dá fruto, para que essa continue gerando frutos. Só que me marcou o coração foi: a que não dá fruto tem que cortar. Você percebe, assim como eu tenho notado, a grande quantidade de pessoas que estão se afastando de Deus? Pessoas que em outrora se alegravam, buscavam e oravam: Deus, restaura minha família, salva minha casa, Jesus, faz a obra, Jesus, não deixa ele cair, não deixa ela cair. Pessoas que estavam sedentas pelo Senhor, crendo que Deus faria a obra. O tempo foi passando, os frutos foram diminuindo, e cada vez mais escassos, até que chegasse ao ponto de acabar. E quando acaba esses frutos, aí o Senhor fala: não tem mais por que essa vara ficar em mim, se ela não gera mais fruto. Aí você vai perceber, por que tem pessoas que deixam a igreja? Por que tem pessoas que deixam o evangelho? Por que tem pessoas que deixam de buscar a Deus, de orar? Por quê? Qual é o problema delas? Normalmente, ela se sente culpada por não estar gerando o fruto que Deus está me pedindo. Quem está entendendo, diga amém. Se eu não estou gerando, automaticamente eu me sinto inútil, e se eu me sinto inútil, eu automaticamente também não me sinto capaz de gerar, e se eu não me sinto capaz de gerar, eu estou então andando contramão, estou andando contra Deus. E aí você vai ver gente se dispersar, você vai ver gente abandonando a fé, você vai ver pessoas, eu falei até inclusive esses dias, eu falava no programa de TV, eu falava, o doutor, o médico, quando você está com algum problema, você precisa de um doutor, você tem que fazer o quê? Você liga para ele ou você vai atrás do médico? O que tem que fazer? Você vai lá falar com o doutor, fala: doutor, está acontecendo assim, assim, assim. Ele que tem estudo, ele tem conhecimento para tal, diz: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Se ele vê que é uma coisa que precisa de uma atenção maior, ele vai dar o quê, irmãos? Algumas cadeias de exames para a pessoa fazer e entregar para ele, para que ele possa observar com cálculos, com aquilo que ele sabe fazer. Só que quando uma pessoa, por exemplo, está precisando de algo no âmbito espiritual, ela deve recorrer a quem trata do âmbito espiritual. Vou recorrer a quem? Eu vou na igreja, vou procurar um pastor, eu vou procurar uma pessoa que possa me dar a mim a ajuda necessária que eu estou precisando para voltar a ser feliz. Só que tem gente que ela acha que ouvir a palavra, num passe de mágica, tudo resolve. Não existe mágica com Deus, irmão. Ou eu realmente me entrego de verdade, ou eu me esforço de verdade, ou eu entrego a minha vida para gerar frutos a Deus, ou nada vai mudar. Por isso você vê muitas pessoas desanimadas, você vê gente sem força, sem fé, sem alegria, desmotivadas. Nós temos que estar despertos, irmão.
Nós não podemos ficar desatentos. Chega um momento que nós estamos percebendo que as coisas do mundo estão sufocando a palavra no coração das pessoas, que até elas ouvem. Vem a palavra, vem aquele entendimento, lembrando que o que fortalece essa vara, no caso o Senhor é a árvore, aí nós somos esses galhos que estão fixados no Senhor Jesus, estamos ligados em Cristo, amém? Estamos em Cristo, e só temos força quando? Quando a palavra entra no meu coração. Quem estava no domingo e escutou o pastor falando aqui sobre a essência, Deus vai nos transformando de dentro para fora. Dentro de nós o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai agindo dentro de nós. Só que aí a gente vai percebendo que para alguns é muito mais fácil abandonar tudo do que lutar. É muito mais fácil deixar, quer saber, eu não vou mais para a igreja. Quer saber de uma coisa, eu não vou saber, não quero saber de orar. Irmãos, é triste o que eu vou te falar, mas tem pessoas que estão falando assim, será que Deus existe mesmo? Será que Deus pisou nessa terra? Diga misericórdia. Pessoas que estão tendo aquela chamada bíblica apostasia. Sabe o que significa apostasia? Apostasia não é um ateu, porque o ateu, ele diz que não existe Deus, ele nunca creu em Deus. Diz isso aqueles que praticam isso. Porém, aquele que é apóstata é a pessoa que creu em Deus, que tinha fé em Deus, mas o tempo passou, ela foi se esfriando, desacreditando de tal maneira que ela nem acredita que Deus existe mais. Você está conseguindo entender? Ela vai dispersando o seu coração, ela vai se perdendo. E aí você veja que o controle de tudo está na mão do Senhor. Ele me dá aquilo que eu preciso. Você sabe que ali dentro da árvore, né, usando o mesmo comparativo, tem uma seiva, a força. Há uma força de Deus dentro daquela árvore. A força que me faz dar fruto é Jesus pela palavra. Só que se eu não dou atenção à palavra, aí eu fico fraco. Aí você vai ver, se eu estou gerando fruto, vai ter todos os dias uma condição de você gerar fruto a Deus diariamente. Diga amém. Todo dia Deus quer fruto. Todo dia você se alimenta? Sim ou não? Então o fruto serve para quê? Segundo a analogia do Senhor, é o quê? Para se alimentar. E todo dia se precisa gerar fruto, porque todo dia precisa de alimento. Então nós temos que gerar todos os dias, ainda que seja por fé, ainda que seja em oração, ainda que seja com dedicação, mas eu tenho que gerar. Eu não posso ficar infrutífero. Quem entendeu, diga amém. No mesmo entendimento, vai comigo em Lucas 13. Lucas capítulo 13, o versículo é o 6. Aqui conta a história da parábola, né, uma história contada. Era uma história fictícia, fazendo menção a uma figueira estéril. Mesmo caso comparando com o livro de João 15. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra de forma inútil. Então veja assim, aqui o Senhor está nos dando agora uma parábola. Ele está dizendo, olha, já que essa figueira está plantada na videira, a videira está florescendo, já que a figueira não produz, e faz quanto tempo que ele estava procurando fruto? 3 anos, gente. Você sabe o que é 3 anos, todo dia o Senhor vindo comer fruto daquela figueira e ela não produzia. 3 anos. Quantos dias tem um ano? 365. Se a gente contar 3 anos, vamos lá, se fosse 300, 600, 900. 60 com 60, 120. Já são 1020. Mais 60 do outro, 1080, 1095 dias. 1095 vezes o Senhor veio procurar fruto dessa figueira e não encontrou. Veja só como que as coisas, irmãos, nós muitas vezes nos dispersamos de tal maneira do Senhor Jesus, nós nos afastamos tanto de Deus, que o Senhor está tendo misericórdia, que Ele está sempre querendo encontrar bons frutos. Ele quer olhar para você e encontrar você com fé, acreditando que Deus vai mudar. Diga amém.
ver essa certeza, essa convicção: Deus, o Senhor vai salvar minha família, o Senhor vai mudar o coração do meu filho, o Senhor vai mudar o coração do meu marido, da minha esposa, Deus, o Senhor vai fazer a obra, em nome de Jesus eu creio. Mas o Senhor tem vindo já há 3 anos e não encontra nada. Aí ele fala assim: vamos fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Você já viu aquela pessoa que fala assim: perdi a paciência? Já viu pessoa falar assim? Quem já falou assim também? Perdi a paciência. Fazem 3 anos que eu estou lutando. Vamos colocar agora a figueira como uma pessoa. Faz 3 anos que eu luto por essa pessoa e ela não muda. Vou contar para você, irmão, tem gente na fé há 30 anos e não desistiu. E não vai desistir, porque ela gera fruto em Deus, não naquilo que ela vê. Quando você olha para essa palavra, eu fico pensando: nossa, o Senhor foi direto, Ele não deu nem tempo. Só que já passou 3 anos, Ele falou: corta, não adianta, vai ficar aqui só servindo de maneira inútil. Aí você pergunta: por que tem pessoas que não permanecem na casa de Deus? Por que tem pessoas que não querem buscar Deus? Porque elas estão servindo de maneira inútil. Busca Deus de qualquer jeito. Ela escuta a palavra, ela aplica. Porque se ela estivesse aplicando, ela estaria sendo fortalecida a ponto de gerar frutos. Mas se não está gerando fruto, qual é o problema? Ela não está recebendo da árvore, ela não está recebendo de Jesus os nutrientes necessários para produzir um fruto. Por que as coisas não estão crescendo? Por que as pessoas estão se dispersando? Porque elas não veem o milagre, elas não veem a bênção, elas não veem algo acontecer e elas começam a se dispersar, começam a esquecer-se de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso ele fala: vamos fazer o seguinte, já passou 3 anos, eu estou lutando e não adianta. Vamos cortar. Aí eu tenho falado para as pessoas que aqui entra a vez do pastor. De verdade. Tem muita gente, talvez aqui ou em casa, que já desanimou, que está desanimado da vida, mas tem um pastor, como esse que eu vou ler para você agora, esse pastor chamado Jesus Cristo, que ele está ali lutando por você quando você não quer nada com nada. Diga misericórdia. Tem que ser bem alto para todo mundo ouvir. Diga misericórdia. Ninguém quer buscar, mas tem um pastor: não, irmão, vem para a igreja, vamos orar, vamos fazer, vamos se esforçar, vamos ler a Bíblia, vamos se consagrar, vamos pedir perdão, vamos se arrepender. Aí você veja que ele diz assim, o versículo de número 8: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, deixa mais esse ano, até que eu escave, esterque, ou seja, até que eu adube. O que é adubar, irmão? É você falar assim: peraí, eu não vou deixar morrer essa planta. Eu vou tratar dela, vou tirar essa terra aqui, vou colocar um adubo, vou cuidar. O que significa isso, irmão? É você receber a palavra, chamar para perto. Espera aí, o pastor está fazendo o quê? Ele está me chamando para orar, diga amém. Irmão, vou falar a verdade, irmão, tem tempos que lá no tempo do mundo, se chamasse a pessoa para fazer qualquer coisa que não prestava, a pessoa não pensava 2 vezes. Se alguém te chama para orar, você não quer orar. Se alguém te chama para ir para a igreja, você não quer ir para a igreja. Se alguém te chama para fazer uma consagração, um jejum, você não quer fazer. Mas por que eu não quero fazer? Porque eu não tenho mais prazer em gerar nada para Deus. E o maior problema de tudo isso aqui, meu irmão, Deus continua sendo Deus, irmão, mesmo que você não gere fruto. Ele continua, meu irmão, procurando frutos naqueles que estão ligados nele. E se eu nele estou ligado, eu vou fazer de tudo para gerar frutos. Diga comigo: eu não posso ser uma planta inútil na terra. Você não pode ser uma planta inútil. Você não pode ser uma pessoa que só ocupa um espaço. Eu vou falar para você: tem marido inútil? Não tem? Tem ou não tem? O que vocês acham? Quem acha que tem marido inútil? Vocês não acham, não? Então tá bom. Eu vou perguntar: quem acha que tem mulher inútil, esposa inútil? Tem ou não? Tem filho inútil? Sim, irmãos, claro que tem. Imagine, por exemplo, um cabeça da casa, o marido. Ele está casado há 30 anos e há 29 anos está desempregado, não procura emprego. A mulher trabalha, sustenta a casa. Não estou aqui tentando, não estou puxando sardinha para ninguém, mas imagine, só a mulher trabalha, só a mulher se esforça, só a mulher se dedica, ela limpa a casa, passa, põe comida na mão do abençoado, mata entrando para dentro de casa. Esse marido, vou falar uma coisa para você, irmão, está inútil. Trai a mulher, mas aí pode ser até o contrário. A Bíblia fala que a pior coisa que existe para um homem é ficar numa casa com uma mulher rixosa.
que é uma mulher rixosa, irmãs? Me diga aí, vocês não sabem, né? Fala amém. Vocês não sabem disso. O que é uma mulher rixosa? Que fica, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmão, ninguém aguenta ficar perto de gente assim. É bíblico, Provérbios. Deus, ele fala, olha, é melhor você morar no deserto, onde não tem nada, para você olhar para nada. Ficar queimando dia, noite, dia, no deserto, que ficar numa casa com uma mulher rixosa. Irmão, vamos falar a verdade, tem mulher inútil. Tem ou não tem? Tem. Tem homem inútil? Tem. Tem filho que ele acorda cansado, irmão. Né? Já acorda cansado. Ai, tudo eu. Poxa vida, meu Deus do céu. Tem pessoa que está ocupando a terra inutilmente. E quando eu falo assim, não é para ninguém falar, então tá bom, então não presta para mais nada, estou destruído. Não, é para você se levantar, poxa. Vai ficar aceitando ficar aí brocochô, desanimado da vida, você tem que se levantar. Só que ele está dizendo aqui com clareza, espera aí, Senhor, não deixe a pessoa se perder, ou não deixe meu irmão se perder na droga, não deixe meu irmão se perder na pinga, não deixe meu marido se perder no adultério. Deus, me ajuda a restaurar ele. Tem que ter alguém fazendo alguma coisa. E esse alguém é você. Pastor, está tudo perdido. O que esse pastor, estou dizendo, esse pastor está falando? Senhor, não corta ainda não, deixa eu tentar tratar. Diga comigo assim, o Senhor tem esperança que eu vou mudar. Ô irmão, se o Senhor que é Deus, soberano em todas as coisas, Ele acredita que você vai mudar, por que você não acredita? Você está desacreditando de Deus. Por isso que a gente vê, irmãos, que tem coisas que elas nunca vão mudar, porque nós estamos desacorçoados, desanimados, prostrados. Eu não aplico fé para mais nada. Aí você vai ver que a gente começa a tomar decisões loucas, a gente começa a tomar atitudes loucas, a gente começa a esquecer-se de Deus. Para quê, irmãos? Para tentar gerar fruto, e não vai gerar, não vai gerar. Ai pastor, assim o senhor me desanima. Desculpa, mas eu vou falar para você com clareza. Deixa marcado que eu volto aqui. Vai comigo em 1 Samuel. Vou te mostrar uma coisa. 1 Samuel, o capítulo é 15. 1 Samuel 15. Olha o que diz aqui, ó. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou o Senhor. Está faltando mais Samuel, irmão. Ô irmãzinha, fala comigo assim, diga assim comigo: me ajuda a ser igual Samuel. Você está vendo a perdição de uma pessoa e você não está fazendo nada. Pois é, eu amo, mas não tenho o que fazer. Mas claro que não tem, você não está conseguindo lutar por você. Por isso que há um conceito aqui que eu queria aplicar para você entender, que o Saul, vamos pensar aqui agora alguns atributos sobre Saul, alguns adjetivos. Saul, ele não foi colocado como rei por acaso, amém? Ele tinha um ministério, Deus encontrou um ministério na vida de Saul, só para poder, por crédito de conhecimento. Vocês sabem quem é Saul? Todos sabem? Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel é conhecido como povo de Deus, amém? Amém, gente? Israel, povo de Deus. Saul, primeiro rei constituído em Israel. Ou seja, Deus não colocaria à frente do povo dele alguém que não desse fruto. Amém, Jesus? Em outro momento da vida de Saul, ele gerou fruto. Em outro momento da vida de Saul, irmão, ele era uma bênção, diga amém. Talvez seja por acaso algo que aconteceu parecido com você. Em outro tempo eu já gerei muito, pastor. Eu já fiz muito. Em outro tempo, pastor, eu me esforçava, me dedicava. Pastor, se tivesse chovendo, eu ia debaixo de chuva com guarda-chuva. Se não tivesse guarda-chuva, me molhava um pouco, eu não sou de açúcar, eu ia para a igreja. Chegava a hora da oração, eu estava para a oração. Chegou a hora da intercessão, eu estava na intercessão. Chegou no dia do culto especial, eu estava no culto especial. Chegou o dia de lutar pela família. Pastor, não tinha um dia que eu não me esforçava. Talvez você foi como Saul, dedicado, esforçado, e Deus honrou a dedicação de Saul. Lembra que eu disse no começo ali, quando falava com vocês, lá no livro de João? O que o Senhor disse? Quem dá fruto faz o quê? Tira esse para que faça outra obra. O fruto que você já gerou foi bênção, diga glória a Deus. Mas agora está na hora de você dar novos frutos.
Eu tenho uma alegria tremenda quando eu lembro do meu coração, quando eu aceitei Jesus. Quem lembra de Josué falando assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Lá em casa, da minha família é eu, minha esposa e meus filhos. Na época só tinha a Fernanda e a Bia tinha acabado de nascer. E eu disse: a minha casa vai servir a Deus. Eu disse: eu vou me batizar, minha esposa batizou, e desde então a minha família serve a Deus. E eu declarei que a minha casa vai servir a Deus. Mas se alguém não quiser, o problema é deles, vão servir do mesmo jeito, o cabeça lá sou eu, e lá em casa tem pessoas que vão andar debaixo da palavra, que eu creio, porque Jesus vai fazer a obra. Meus filhos não vão se perder, minhas filhas não vão se perder, mas eu falei, minha casa só vai ter gente de Deus. E Deus abençoou tanto que já ganhei pai, já ganhei mãe, já ganhei irmãos, já ganhei tios, dia graças a Deus. Opa, estamos gerando frutos. Você gerou o seu fruto, você aceitou Jesus, já é uma grande coisa, amém? Grande coisa é você já estar com Jesus. Mas você parou, não está gerando mais. Ah, pastor, aquele ali não tem jeito. Diga assim, tem jeito sim. Tem jeito, mas você parou, você do mesma empolgação e fé que você teve por você tem que continuar. Só que o Saul foi desobediente, ele parou de buscar a Deus. Ele foi desobediente, e aí Deus fala para o Samuel, o profeta que declarava, que ungia o rei, que dava a direção que Deus mandava. O Samuel, seguinte: infelizmente eu me arrependo e não quero mais Saul como rei. Por que ele foi cortado, irmão? Quem tira uma pessoa da presença de Deus? Quem tira uma pessoa? Ah, pastor, nossa, a pessoa saiu da igreja. Quem que tira? Quem que tira, irmão? Pergunto para você, preste atenção. O Saul estava constituído rei, que quem o havia colocado foi Deus. Só que por ele ter desprezado a Deus, por ele não continuar gerando frutos, por ele não continuar buscando a Deus em obediência, o que Deus falou? Não quero mais você. Deixa eu explicar para você. Deus tentou com Saul uma vez, tentou duas. No entanto, que no momento que ele errou, que foi o ápice do problema do Saul, foi quando Deus falou: vai lá e faz isso. Se você fazer isso, eu confirmo o teu reino. O reino não foi confirmado, por quê? Porque ele andou em desobediência. Tem coisas que estão para acontecer, mas não irão acontecer se você for desobediente à palavra. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Aí quando Saul, ele escuta essas coisas, você pensa: não, Saul vai parar de reinar. O Saul parou de reinar, irmãos? Na posição física, posição diante do povo, ele parou de reinar? Parou ou não? Não, a Bíblia fala que ele ficou mais 40 anos. Quem lembra que levou 40 anos para o Davi assumir o reinado? Depois de Saul, o próximo rei foi Davi. Foi 40 anos para moldar Davi e 40 anos de Saul tentando não perder o reino. Só que mal ele sabia que já tinha perdido o reino quando Deus se afastou. Irmãos, Deus quer salvar os seus, diga amém. Deus quer salvar os seus, e se você não pleitear por eles, eles vão sofrer. Pergunto para você, se o líder maior, o rei de Israel, está andando perdido, como que o povo anda? Perdido também. Se você é de Jesus, se você anda com Deus, você tem que lutar para a sua família andar com Deus. Se você está perdido, não sabe o que fazer, como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Como? Por isso que você vê que o Senhor fala: olha, eu me arrependo. Eu me arrependo das obras que Saul cometeu e arrependo-me de ter colocado ele aqui. Sabe o que Deus fez? Depois de tanto tentar, o que ele fez? O que ele fez? O que faz com a vara que não dá mais fruto? Corta. Quem corta é o pastor? Quem corta é a igreja? Quem que corta, irmão? É Deus. É Deus que tira a pessoa. Mas como assim, pastor? Vamos fazer o seguinte, vai comigo por favor, em João 15 novamente. João 15, vai lá rapidinho, vou voltar ao assunto. Vamos agora no versículo 5. Diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá. Olha para o pastor. O Saul continuou reinando? Sim ou não? Ele continuou, mas Deus estava nele? Jesus estava nele? Ou seja, ele estava plantado na terra. Lembra de Lucas 13? Só que ele estava plantado na terra de forma inútil.
Ele estava plantado na terra de maneira que Deus já não mais o abastecia com a sua presença. Já não tinha a bênção de Deus nele mais. Sabe o que a gente consegue entender? Versículo ainda de número 5, aí a Bíblia fala, para a gente terminar, porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos pensar o seguinte, esse versículo, ele nos faz, sem Deus a gente não pode fazer nada, legal. Mas sabe qual que é o significado? Sem a bênção de Deus você não pode nada. Porque eu pergunto para você, Saul continuou reinando? Continuou, só que sem a bênção. Você pode fazer o que você quiser, porém, sem a bênção, você faz, e não chega a lugar nenhum. Se tem a bênção de Deus, se Deus está com você, você pode estar fazendo uma coisa errada. Não, pastor, Deus não age errado, certo. Mas se você está fazendo uma coisa que parece boa, mas se Deus não pôs a bênção dele, não vai dar certo. Eu comentava no culto da manhã, eu explicava para as pessoas, você pode estar fazendo, remando, e lutando, só que Deus não está naquilo, porque tem algo errado. Se eu não estou gerando frutos, o Senhor se afastou de mim, e eu preciso fazer o quê? Como que eu faço para gerar frutos? Como que faz? Quem está em mim, esse gera fruto. Eu tenho que voltar a quem? A Cristo. Eu tenho que me ligar novamente, porque se eu não me ligar a Cristo, se eu não me envolver com Jesus de todo o meu coração, o que vai acontecer? Eu não vou gerar, e se eu não gerar frutos, eu vou desanimar, desistir, a ponto de a bênção de Deus se afastar de mim. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas eu estou fazendo aquilo que eu acho certo, mas se a bênção de Deus não estiver com você, Deus não aprova. Se Deus não aprova, você pode tentar, que Deus não vai deixar fluir. Quem está entendendo, diga amém. E eu vou terminar novamente lá no capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 13. Agora nós vamos ler o versículo, deixa eu ver aqui, eu parei acho que no 7, acho que é 8 se não me engano. Lucas, capítulo 13, voltando para terminar. Versículo de número 8. E respondendo ele, ó a vez do pastor, ó a vez da mãe aqui, ó a vez do pai, ó a vez do irmão, aquele fervoroso. O que é a vez? Você entrar para poder mudar aquela circunstância. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Aí ele diz com clareza, se der fruto depois que eu tratar, ficará. Se não, depois então, aí sim, aí corta. Deixa eu explicar para você, tem gente, quem já viu falar essa expressão, que está por um fio de cabelo. É um fio de cabelo, e você sabe que um fio de cabelo, dependendo do cabelo, um sopro quebra. Tem gente que está andando com Deus por um fiozinho a pouco de arrebentar, a pouco de destruir, a pouco de ela se perder por completo. Porém ele fala, deixa eu tratar dessa pessoa, deixa eu lutar por ela, para que se ela não aceitar, aí o senhor faz o que o senhor achar melhor, mas deixa eu tentar. Fazer o seguinte, você esposa, você mãe, fala bem forte, deixa eu tentar. Eu vou tentar, Senhor. Eu vou lutar por ele, eu vou lutar por ela. Deixa eu continuar aqui, eu vou me esforçar aqui, esse lugar vai ser bênção para a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Porque, gente, tem pessoas que acham que Deus demora para fazer as coisas. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2ª carta de Pedro 3, versículo 9. Se você está entendendo, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor não retarda, não atrasa a sua promessa. Ainda que algumas pessoas, elas façam o que, gente? Achem ser tardia, parece que Deus está demorando. Só que ele é o que com a gente? Olha a palavra, vamos junto comigo, mas ele é longânimo. O que Deus é, irmão? Paciente. Ele está esperando você tomar uma postura, crente. Você se levantar de verdade. Porque ele é longânimo, ele está esperando, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Qual que é a vontade do Senhor?
Olha, parece que Deus está demorando, só que Ele está dizendo que eu estou permitindo. Quanto tempo o Senhor procurou figos lá naquela figueira? 3 anos. E não encontrou. Deus é o que, gente? Longânimo. Ele está esperando a pessoa se arrepender, porque Ele quer que todos os seres humanos desse mundo se arrependam, porque diz a palavra, Ele não tem prazer na morte do ímpio. O que é a morte do ímpio? Da pessoa morrer corrompida, da pessoa morrer sem fé, desanimada. Gente, eu fico pensando, né? A Bíblia fala, lá em João 11, que o Senhor Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. Jesus falou com Lázaro, a carne de Lázaro, ou Jesus falou com o espírito de Lázaro? Com quem que ele falou? Com o espírito, porque a carne estava podre, estava morta. Irmão, sabe por que às vezes a gente não consegue ir para frente? Porque nosso espírito está morto, está desanimado, parado. O Senhor fala com quem? Com a carne ou com o espírito? O Senhor fala no espírito. E é lá onde a gente entende, a gente escuta o que tem que fazer, mas muitas vezes não faz, porque a carne manda no teu espírito. Deus trata do espírito. A Bíblia fala, ainda que a carne a carne se perca, mas o espírito está pronto. Por que muitas vezes Deus não está fazendo em minha vida? Porque eu estou ligado em Deus só de corpo presente. É aquela coisa, você vem para o culto e dorme o culto inteiro, vai acontecer o que vai mudar? O pastor prega demais, pastor, é por causa disso. Não é por causa disso. A questão em prova é, se eu estou ligado em Deus e não estou gerando fruto, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou absorvendo o que a palavra dele me dá, porque se eu não absorver a palavra, automaticamente eu não gero, eu não frutifico. Agora, se eu ouço a palavra e pratico ela, você vê que até o teu ânimo é diferente. Pode ser que ninguém esteja acreditando, mas só de você ter a convicção daquela palavra, já é o suficiente para você se levantar. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Que Deus fale mais ao seu coração e venha você para a graça, venha você para a igreja. Você acompanhou essa mensagem, não deixe que o diabo engane você, não deixe que o diabo faça você ficar na sua casa aí disperso, perdido, sem ânimo, sem vontade. É tempo de você se levantar, é tempo de você vir à igreja. Venha com a gente na rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco, tá bom?